Paz Família no Barco. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Everton Oliveira e você está aqui no quadro Remada. E hoje estamos aqui para falar do caso Frei Gilson e Elder Maldonado. O que está por trás desse caso? Sabendo o que está por trás, o que fazer diante disso? Fique até o final e você vai ficar sabendo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso nos ajuda a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. E também deixe qualquer comentário para que aumente a relevância desse vídeo. Comente aí qualquer coisa. Boa tarde, bom dia, boa noite, paz, família no barco, qualquer coisa, mas não deixe de comentar, tá bom? Vamos embora pro vídeo. Bom, se você é católico brasileiro, se você está vivo, está nas redes sociais, você sabe que nos últimos dias a internet católica foi tomada com vídeo de diversos fiéis defendendo e apoiando o Frei Gilson diante das críticas que ele recebeu de um jornalista chamado Elder Maldonado. Eu, para ser bem sincero, nunca tinha ouvido falar, não conhecia o jornalista, mas ele fez uma crítica bem ríspida, diga-se de passagem, a respeito do Frei Gilson, e muitos fiéis vieram à tona manifestando a sua solidariedade ao Frei. Agora, o que eu não vi ninguém falando é o que está por trás desta crítica. Muitos se deteram aos fatores políticos, enfim, isso tudo também faz parte, mas tem algo muito mais profundo por trás dessa história toda que eu não vi ninguém mencionando ainda. E é por isso que eu estou gravando este vídeo aqui para contar para você. Então, esse vídeo ele tem três objetivos principais. O primeiro deles é contar o que está por trás de toda essa história. Segundo objetivo, depois que a gente sabe o que está por trás dessa história, qual atitude devemos tomar, qual a atitude mais acertada a tomar. E tem um terceiro objetivo que eu te conto depois que eu contar esses dois primeiros objetivos, tá bom? Então vamos lá, primeiro objetivo. O primeiro objetivo é saber o que está por trás dessa coisa toda. Desde o tempo em que fiquei sabendo da existência do Frei Gilson, ele tem se demonstrado um frei que caminha segundo o coração de Deus. Muito mais do que um homem ordenado, o seu testemunho é de um verdadeiro sacerdote do Altíssimo. E eu conheço o Frei Gilson há muito tempo. Ele não era o Frei Gilson, ele era um frei qualquer. Isso aconteceu lá em 2014, como você pode ver nesse vídeo aqui. A ti pertence a glória, pois não há Deus igual. Eu canto os teus louvores, eu vou testemunhar. Estava outro, agora vou levantar, em Cristo renascer. Pois é, foi no retiro da minha conversão, um retiro de carnaval há 11 anos atrás, e Frei Gilson estava lá ministrando, celebrando a missa para nós, rezando a missa e pregando nesse retiro. E desde aquele momento era perceptível o comportamento testemunhal de alguém que é de fato um servo do Senhor. E se ele é um servo do Senhor, obviamente que isso uma hora ia acontecer. Já acontecia naquela época, obviamente, só que hoje, por conta da visibilidade, da proporção que tomou o ministério do Frei Gilson, essa perseguição, esse combate, ele fica ainda maior. Como falei, foram milhares de manifestações, fiéis de todos os lugares do Brasil postando foto com Frei Gilson, muitos influenciadores católicos se manifestando, prestando esse apoio ao Frei. Mas o que está por trás desse bafafá todo? E para descobrir o que está por trás desse bafafá todo, eu utilizei o método que o Frei Gilson tem utilizado, que é o que? A palavra de Deus, meus amigos. Então, se a gente pegar a palavra de Deus em João 15:20, a gente vai ver do que se trata essa perseguição que o Frei Gilson está sofrendo. A palavra diz assim: recordai o que vos disse, um servo não é mais que o seu senhor. Se me perseguiram, também a vós perseguirão. E se você quiser ratificar ainda mais, você pode pegar uma outra palavra, que está lá em Mateus, capítulo 10, do versículo 22 ao 25. A palavra diz assim: sereis odiados de todos por minha causa. Quem resistir até o fim, se salvará. Quando vos perseguirem uma cidade, fugi para outra. Eu vos asseguro que não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que venha este homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor.
Ao discípulo basta-lhe ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus empregados. Veja bem, o que está por trás então de toda essa perseguição é o cumprimento das escrituras. Só perseguem e estão perseguindo o Frei Gilson dessa forma porque ele se manifesta como de fato um servo do Senhor. E não teria como a gente seguir alguém como Jesus Cristo, como ele mesmo diz, que foi perseguido da forma que foi perseguido e não ser perseguido também. Se chamaram Jesus, o Filho de Deus, de Beelzebu, imagine nós que somos seus seguidores. Em outras palavras, os seus empregados. Então é exatamente isso que está por trás da perseguição do Frei Gilson. Tá, mas o que fazer tendo consciência disso? Se a perseguição do Frei Gilson é um cumprimento das escrituras, qual a reação que devemos ter diante dessa perseguição? E aqui a gente vai para o objetivo número 2 desse vídeo. Utilizando-se ainda do recurso que o Frei Gilson utiliza, que é o que? A palavra para explicar todas as coisas, vamos permanecer aqui no Evangelho segundo São Mateus. Lá no capítulo 5, Jesus está no Sermão da Montanha. E quando ele vai concluir o trecho do Sermão da Montanha, que ele está falando das bem-aventuranças, ou seja, Mateus 5, versículo 11, olha o que ele diz: quando nós que somos seus discípulos, seus seguidores, passarmos por alguma perseguição, por alguma calúnia ou por alguma difamação. Felizes vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e vos caluniarem de tudo por minha causa. Ficai contentes e alegres, pois vosso prêmio no céu é abundante. Da mesma forma perseguiram aos profetas que vos precederam. Ou seja, diante disso tudo que está acontecendo, qual a postura que deve ser tomada? Rejubilar, alegria, manifestai júbilo ao Senhor por aquilo que está acontecendo, porque isso é uma autenticação que de fato somos servos de Deus. Quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, contar todo tipo de mentira a respeito de vós, só porque vocês são os meus discípulos, alegrai e exultai. Essa é a orientação do Senhor para cada um de nós. Agora, meus irmãos, eu fico de fato me questionando onde está o nosso coração. Será que está de fato ancorado na palavra? Porque diante das perseguições que se levantaram contra o Frei Gilson, a postura imediata que muitos de nós tomamos às vezes é o que? De ódio, de raiva, de ira e querendo o fim dessa pessoa que está perseguindo o Frei Gilson, no caso o jornalista. Eu não estou falando aqui que a gente deve ser um cristão passivão, deve aceitar tudo e sem se pronunciar, sem se defender, sem se posicionar. Sim, o posicionamento, a defesa, ela é por vezes necessária mesmo. A gente precisa sim se posicionar e mostrar quem somos, mas tem uma orientação da palavra, que isso deve ser para nós motivo de alegria e de júbilo. E por muitas vezes o que a gente vê o que é um discurso de ódio tremendo, querendo inclusive o fim dessa pessoa. Então a gente quer evitar um cancelamento, cancelando a pessoa que está tentando nos cancelar. Quando na verdade, muitas vezes a nossa postura deve ser o quê? De alegria. E isso é testemunha que de fato entendemos a palavra de Deus. Não quero com esse vídeo aqui constranger as pessoas que se posicionaram. Devem fazer isso, repito, devem se posicionar. Mas cadê a alegria no coração por ser autenticado como um servo de Deus por meio da perseguição? Inclusive, essa alegria é um testemunho para o mundo perdido. E é triste a gente ver por parte do povo de Deus, por parte dos cristãos, um comportamento que é típico do mundo, é o típico dos mundanos. Porque os mundanos reagem prontamente assim, com sede de vingança, com sede de destruir aqueles que perseguem, quando na verdade a orientação do Senhor no próprio Sermão da Montanha é: amai aqueles que vos perseguem e rezai por eles. Essa é a orientação do Senhor. Então a gente deve guardar o nosso coração, irmãos, diante das perseguições que vêm ao nosso encontro pelo fato de sermos servos do Senhor. Nosso coração precisa estar protegido em Deus. É claro que o ódio, por vezes, ele tenta tomar conta do nosso coração, mas quando a ira se transforma em ódio, a gente peca. Se nós viermos, porventura, a nos irar, que não seja de forma pecaminosa. Se irá, não peques. Essa é a orientação do Senhor. Muito mais vale o nosso testemunho cristão do que querer eliminar essa pessoa e cancelá-la também, tal como ela está tentando fazer isso conosco. Precisamos vigiar nesse sentido. E a internet é um terreno muito fértil para que isso venha à tona. É um terreno muito propício para que as nossas características de cristãos, que são amar aquele que nos persegue,
sejam dizimadas por conta do calor das emoções que esse ambiente estimula. Então precisamos tomar cuidado. E para finalizar, o terceiro objetivo é justamente esse, que esse vídeo nos leve a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, nos ajude a progredir para a outra margem, porque esse é o objetivo do No Barco, nos ajudar a progredir naquilo que diz respeito à nossa identidade de cristão, ser santo, o nosso transitar nesse percurso de uma margem a outra, nós entendemos como um processo na evolução da maturidade perfeita, que é a maturidade de Cristo Jesus. Então que esse vídeo possa te ajudar a refletir sobre isso que falei de forma muito breve e que o nosso testemunho venha à tona. Assim, quando nos perseguirem, que seja para nós uma oportunidade de mostrar que somos discípulos do Senhor e que amamos, inclusive, ou de maneira especial, esses que nos perseguem, que mentem e que nos caluniam. Dizia Santa Teresa de Calcutá que existem dois tipos de pessoas que nós devemos direcionar o nosso amor. O primeiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que merecem o nosso amor, elas fizeram por merecer, então amá-las é uma forma de retribuir a cada uma delas. E existe um segundo tipo de pessoa, e Santa Teresa de Calcutá ainda diz o quê? Diz que essas pessoas é mais importante que a gente direcione o amor a ela, que são as pessoas que precisam do nosso amor. Elas não necessariamente fizeram por merecer, mas por conta de acontecimentos da vida que o deixaram feridas e magoadas, elas não sabem amar, elas precisam ainda mais do nosso amor. Então que esse vídeo possa contribuir para que você ame muito mais do que as pessoas que merecem o seu amor, mas aquelas pessoas que precisam dele. Diante disso, só podemos dizer, permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Deus abençoe você.